Este livro dá possibilidade ao professor de fazer várias atividades e tratar temas e matérias e assuntos bastante diferentes. Uma atividade poderia ser o questionário, um questionário que tratasse sobre pontos específicos de cada capítulo ou de alguns dos capítulos. Por exemplo, poderia se perguntar no questionário quem eram os Umpa-Lumpas. Daí se resolveria o mistério de saber que os Umpa-Lumpas eram os empregados misteriosos, os trabalhadores misteriosos da fábrica de chocolate, quando ela voltou a abrir sem que ninguém entrasse e saísse dela. Os Umpa-Lumpas eram uns pequenos seres, uns pigmeus, que moravam modestamente, quase miseravelmente na África. Foram encontrados por coincidência pelo Sr. Wonka quando foi à África encontrar os grãos de chocolate para continuar a fabricação dos seus tabletes e das suas maravilhosos produtos e chocolate que ele fornecia ao público. Dentro também de outra atividade, poderíamos tratar dois temas transversais. Um, a escravidão, dado que esses pequenos pigmeus estavam morando na fábrica de chocolate e aparentemente não recebiam salário nenhum, nem entravam nem saíam da fábrica, ou seja, que poderiam ser considerados prisioneiros. Esse seria o lado feio da história. Mas também aí poderíamos trabalhar com ela, dizendo que hoje em dia já não podemos ter trabalhadores assim, porque os trabalhadores têm os seus direitos laborais reconhecidos pela lei, pela Constituição, etc. e tal. Neste caso, os pigmeus recebiam só alimento e moradia dentro da fábrica. Eles eram muito bem cuidados, mas eram comparados com animais de estimação. Outro tema transversal que poderíamos trabalhar era exatamente o que se refere às crianças, as 4 crianças que entraram na fábrica de chocolate e os defeitos que cada uma delas tinha, que se poderia explorar e ver qual era o melhor defeito, qual é o pior defeito, que defeito vocês têm, no caso para as crianças, que defeito você não gostaria de ter, que defeito você pode fazer desaparecer e melhorar, etc. e tal. Também poderíamos fazer descrição das pessoas que estão no livro, ou seja, as personagens do livro. Por exemplo, no caso, como seria o Sr. Willy Wonka, como ele se vestia, qual era a característica dele, por que ele teve essa ideia da fábrica e das tabletes, as lâminas de ouro, e como ele se safou dos espiões que queriam roubar o segredo dos seus chocolates. A verdade é que essa parte da descrição, o livro também é muito interessante. Outra atividade que se poderia fazer era um pequeno teatro, onde cada criança montaria um aspecto crítico da personalidade que não seria muito bonita e adequada em uma criança. Ou seja, cada um veria um defeito diferente do livro, que poderia ter uma criança imaginária que poderia estar também visitando a fábrica de chocolate. Realmente há várias atividades que se pode fazer com este livro, desde uma coisa de escritura mais formal e convencional, desde uma coisa mais alegre, porque os próprios Lumpa-Lumpa
no final da história, eles, quando eliminavam alguma criança, eles cantavam músicas. E aí também podíamos fazer uma parte artística nesse livro, que a verdade eu acho que dá para muitas atividades. Só o professor que tem a imaginação, e não só o professor, mas também contar com os alunos na aula e perguntar: o que vocês fariam com este livro? O que vocês fariam com essa história? O que vocês fariam sobre o assunto tratado nessa história? E a verdade é que as crianças também têm muita imaginação, e mais as de agora, que usam tantos meios tecnológicos.